A liberdade envolve uma decisão de se tornar escravo daquele a quem nós amamos. Essa frase me chamou muito a atenção. Uma frase dita pelo cooperador Marquinhos no final, no encerramento da reunião do Partir do Pão. Quem esteve aqui há 2 domingos atrás. Então Marquinhos ministrou essa frase que foi extremamente envolvente, extremamente impactante, quando disse que a liberdade, ela é uma decisão. Ela envolve uma decisão. De quê? Mas decisão de quê? De se tornar escravo daquele a quem nós amamos. Nós não temos muito costume de pensarmos na liberdade nesse sentido. Mesmo nós cristãos, tendo uma teologia tão bem construída, temos uma religião, eu digo do cristianismo, tão bem fundamentada, mas nós não temos o costume de pensar que nós somos escravos de Cristo. Mas essa escravidão é a escravidão que gera de fato e de verdade a mais verdadeira e a mais pura libertação. Não existe uma outra libertação que possa nos corrigir, que possa nos melhorar, que possa fazer com que nós sejamos diferentes como homens, mulheres, cristãos, cidadãos, como servos do Senhor. Não existe nada a não ser a nossa escravidão e a nossa submissão a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas falar de liberdade, queridos, não é tão fácil assim, porque, como eu disse, nós não estamos acostumados a pensar na liberdade dessa maneira. Nós fomos criados em um tipo de sistema religioso que fala que ser liberto em Cristo, ou ser salvo, ou ser liberto, é ser liberto de coisas exteriores. Nós somos educados assim, sim ou não? A nossa experiência de vida cristã, há muito tempo atrás, foi essa experiência. Mas eu faço menção dessas palavras do Marquinhos que cativaram meu coração. Eu quero pensar sobre isso, eu quero refletir sobre isso, eu quero considerar sobre isso juntamente com vocês, que ser livre, na verdade, é uma decisão. É uma decisão de nos tornarmos escravos. Mas escravos do quê? Escravos de quem? Escravos daquele a quem nós amamos. Mas, pastor Josué, o que isso significa? De que maneira isso irá nos afetar? Muito, nos afetará drasticamente, nos afetará potencialmente. Porque imagine só, você gosta muito de comer, digamos, doce. Você gosta de doce, Vera? Não. Quem gosta de comer doce aqui? A grande maioria gosta de comer doce. Eu sei que o exemplo ele é muito pequeno, mas apenas para vocês entenderem um pouco onde eu pretendo chegar. Imagine que o Jailson, ele é viciado em doce. Gosta de doce demais da conta. Come doce todos os dias. Todo dia tem que comer doce. Ele é escravo do doce. Estão entendendo isso? Escravo do doce. Desde muito pequenininho, miudinho, menininho, já começava a comer doce todo dia. Hoje um homem de seus 60 anos de idade, menos Jailson, bem menos, tudo bem, seus 59 anos e meio, o Jailson, após mais de 50 anos comendo doce, qual seria o resultado dessa comelança de doce? Ele teria uma saúde perfeita? Uma boa saúde? Às vezes do coração tudo certinho, desentupida? Não. Ele teria o quê? Consequências decorrentes desse amor, desse desejo, dessa paixão, dessa escravidão ao doce. Eu sei que o exemplo é muito pobre, é muito pequeno, mas o que eu quero extrair, qual a moral desse exemplo? Nós teremos consequências, nós teremos resultados, nós teremos implicações em relação àquilo ou a quem nós estamos nos relacionando.
aquilo ou a quem nosso coração está escravizado. Aquele que é escravo de Satanás terá consequências dessa escravidão. Aquele que é escravo do pecado terá resultados, terá consequências dessa escravidão. Então, quando nós dizemos que é uma decisão, liberdade é uma questão de decisão, de nós nos tornarmos escravos daquele a quem nós amamos, eu preciso ser sincero. Sincero com quem, pastor Josué? Sincero comigo mesmo. Não pergunte para o seu marido, não pergunte para a sua esposa, não pergunte para o seu pastor, pergunte para você mesmo. Você se considera um escravo de Cristo? Você se considera, você se vê como um escravo de Cristo? Somente você poderá responder essa pergunta. Pastor, mas o que isso irá significar? Lembra do exemplo do doce. Se você é escravo do doce, haverá um resultado. Se você é escravo da bebida, haverá um resultado. Estou utilizando objetos, estou objetificando para os irmãos entenderem. Se você é escravo da religião, haverá resultados. Se você é escravo de Satanás, haverá resultados. Se você é escravo dos desejos do pecado, haverá resultados. E se você é escravo de Cristo, olha a boa notícia, haverá excelentes resultados que você poderá colher na sua vida, meu irmão. Então é uma decisão sábia, não é uma decisão qualquer. Não é uma decisão que traga prejuízo, que traga algum tipo de coisa ruim para a gente, mas muito pelo contrário, quando eu decido em sã consciência ser um escravo de Cristo, eu estou fazendo o melhor investimento na minha vida, investimento para o meu casamento, investimento para toda a minha vida, investimento para tudo aquilo que eu sou. Eu estou aplicando no meu futuro, sendo escravo de Cristo. Mas o grande problema é que nós não pensamos na liberdade nesses moldes. Nós pensamos na liberdade quando deixamos de fazer alguma coisa. Pensamos na liberdade quando deixamos de comer alguma coisa, porque afinal de contas eu estava no mundo, eu bebia, eu dançava, eu cantava, eu fumava, e aí Jesus Cristo me libertou, eu aceitei Jesus Cristo, passei a utilizar roupas diferentes, comer uma comida diferente, a frequentar um lugar diferente, a estar com pessoas diferentes, então eu acho que eu estou completamente liberto, porque a religião disse que ser liberto é deixar de fazer algumas coisas, mas não é. Aqueles que pensam assim estão completamente equivocados. É como colocar um verniz em cima de uma madeira muito feia, que precisa de tratamento, mas não resolver o problema da madeira. Algum tempo atrás eu fiz um curso básico de marcenaria, para tentar fazer alguma coisa diferente da minha vida, não para trabalhar, mas para ver, para me desafiar. Eu sou péssimo com as mãos, eu não tenho habilidade manual, viu? Então, por favor, em outubro é meu aniversário, mas não me dê uma caixa de ferramenta, me dê um livro, outra coisa, porque não resolveu fazer o curso de marcenaria. Mas uma das poucas coisas, e preste atenção nisso, que eu me recordo do curso de marcenaria, é a maneira de você resolver o problema de uma madeira infestada de cupim, ou de uma madeira que tem algum problema. Você não pode simplesmente pegar um verniz, Jailson. Você não pode simplesmente pegar uma tinta e passar em cima da porta, passar em cima do banquinho, passar em cima da mesa, porque você não resolveu o problema, você maquiou, você invernizou. E nós fomos criados, nós somos o fruto e o produto de uma geração invernizada, de uma geração bem laqueada, de uma geração bem pintada, de uma geração bem maquiada. Mas nós precisamos permitir que Deus limpe as rachaduras do nosso coração. Nós precisamos permitir, como a madeira que é tratada, se a madeira tem mofo, você precisa retirar a sujeira, retirar o mofo,
você precisa tratar a rachadura, às vezes aumentar um pouco mais aquele espaço, aquele tamanho, colocar uma massa, impermeabilizar, passar o verniz e passar a tinta, para que de fato o problema tenha sido resolvido. O que eu quero dizer com isso, com mais essa metáfora da vida real, que o problema não está do lado de fora, o problema não está na roupa, o problema não está na comida, o problema não está nas coisas, nos usos e costumes, o problema está no coração rachado, o problema está no coração empoeirado, o problema está no coração cheio de cupim. Mas existe uma solução: libertação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos ser libertos dos velhos conceitos. Diga amém. Essa palavra é para você e para mim também. Nós precisamos ser libertos de uma série de coisas, mas a principal delas é o pensamento de que, se resolver aquilo que está fora, eu vou resolver o problema que está dentro. Não resolve. Você pode vestir um terno, como eu estou nessa noite vestido com esse terno. Teve uma irmã que falou assim: está vestido de pontinhos, pontinhos, pastor, parecendo os irmãos, pontinhos, pontinhos. Porque geralmente eu estou de calça jeans e de camiseta, mas a calça jeans, a camiseta, o sapatênis, o terno, a gravata, o smoking, o cabelo bem feito, as unhas bem feitas, ou nada disso, ou outras coisas, não resolve a nossa necessidade real, que é ser liberto em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com você essa mensagem, que é urgente, amém? Que é indispensável, que é necessária. Pastor, mas eu estou há quase 20 anos nesse ministério, e o senhor vem falar de novo de libertação? Sim, de novo é porque eu preciso novamente ser liberto, porque eu preciso novamente ser salvo de mim mesmo, das minhas tendências e de coisas que estão me atrapalhando. Eu preciso, todos os dias que eu me levantar de manhã bem cedo, tomar uma decisão. Que decisão? A mesma decisão que eu tomei ontem. Qual foi? A decisão de ser escravo de Cristo. Amanhã cedo eu preciso tomar a decisão de ser escravo de Cristo, e na terça-feira eu preciso tomar novamente a mesma decisão, todos os dias da semana, todos os meses, enquanto eu tiver fôlego, vida e saúde. A minha maior decisão, a minha maior aplicação, o meu maior projeto de vida é ser escravo de Cristo, porque eu sei que haverá resultados, eu sei que haverá um produto, eu sei que haverá algo a ser colhido. O título da mensagem de hoje: libertos por Cristo, em Cristo e para Cristo. Posso repetir para você o título? Libertos por Cristo, em Cristo e para Cristo. É uma mensagem que fala que somos libertos por Cristo. O que isso quer dizer? Liberto por Cristo significa que é uma libertação causal. Pastor, mas que isso? É simples. Cristo é a causa da sua libertação. Cristo é a base da sua libertação. Cristo é a origem da sua libertação. Cristo é a fonte da sua libertação. Porque, conforme disse o apóstolo Pedro, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E também disse o apóstolo Paulo que não há um outro fundamento, não há uma outra base a não ser Cristo Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé, Ele é o fundamento da nossa existência. Então, libertos por Cristo significa dizer que Cristo é a causa da minha,
da sua e da nossa libertação. Libertos em Cristo significa que Cristo é o ambiente da nossa libertação. Amém? Nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo salvos todos os dias. Por quê? Porque nós nos movemos em Cristo, nós caminhamos em Cristo, e se você decide por Cristo, nesse sentido, você decidiu escolher e viver em um ambiente de libertação. Ser liberto em Cristo é uma libertação posicional. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E liberto para Cristo. Cristo, Ele também é o alvo. Cristo é a finalidade, é uma libertação finalística. Cristo é o fim da sua libertação. Você começa com quem? Ou onde? Igreja do Senhor. Quem é a causa da sua libertação? Cristo. Quem é o meio, o preenchimento da sua libertação? É Cristo. Quem é a finalidade ou fim da sua libertação? Cristo. Pastor, mas isso é tão simples de dizer. Sim, de dizer, de ouvir é muito simples, mas nós precisamos entender no coração. Amém? Isso tem que repetir, para que nós entendamos no nosso coração. Eu escolhi 6 textos para compartilhar com a igreja nessa noite. Não são muitos textos, diante de dezenas de textos que poderiam ser citados, são apenas 6 textos, para que nós entendamos essas 3 fases que estão intercaladas de uma única libertação. Veja bem, meu irmão, eu não estou falando de 3 tipos de libertação, eu não estou me referindo a 3 tipos de salvação, é uma única salvação, é uma única redenção, é uma única libertação, mas que nós vemos no início, nós vemos no meio e nós vemos no fim da nossa trajetória ou da nossa caminhada cristã. Abra sua Bíblia, falando sobre libertos por Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Nós iremos ler 2 versículos que eu quero considerar uma única porção desse texto. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos 32 e 36. É a dobradinha clássica. Todos nós já ouvimos esse texto, todos nós em algum momento já citamos esse texto, e alguns até pregaram sobre esse texto. É um dos textos mais citados e mais conhecidos, e principalmente quando nós falamos sobre libertação. Quem achou, diga amém. E Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente pula todos os versículos que estão depois, aqui, nesse miolo, e pula os versículos que estão antes, e já vamos logo para o versículo 36. A gente faz isso ou não faz isso? A gente lê como se fosse um versículo só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí pulamos para o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, tem algum problema de pular? Não, você pode citar os 2 versículos. O problema está ou reside na falta de compreensão de todo o contexto do capítulo 8 de João, que é um dos capítulos mais importantes das Escrituras. João, vocês sabem que foi um apóstolo, um profeta de Deus, que escreveu de uma maneira muito íntima, muito pessoal, muito viva e muito orgânica. E quando nós nos aproximamos desse evangelho, e nos aproximamos de João capítulo 8, nós temos que ter essa visão de organicidade, de vitalidade, com o texto que foi transmitido por João. João começa no capítulo 8 falando sobre um episódio que é muito conhecido. Que episódio é esse? Sobre a mulher que foi pega em flagrante ato de adultério. A frase até já construída, né? Já flagrante ato de adultério. Nós aprendemos isso desde a escola dominical. E vocês devem saber, ou percebem pela leitura do texto, que foi apenas uma coisa feita, enredada ali, para que pegassem Cristo,
Porque é interessante que a mulher foi pega. E cadê o homem que estava no ato de adultério? Ele aparece na história? Não aparece na história. Então algo é feito simplesmente para, diz o texto, tentar, para provar Cristo. Então nesse texto, Jesus Cristo se apresenta como aquele que é o referencial de vida que nós temos que ter. Porque os fariseus perguntam para Jesus Cristo: o que é que vamos fazer com essa mulher? E aí, Senhor? Ela foi pega em adultério, em ato de adultério. E a lei de Moisés manda apedrejar. E tu, o que dizes? Vocês conhecem a história toda. Jesus Cristo diz o que para eles? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então pode pegar a pedra, aquele que não tem pecado, e você seja o primeiro a atirar. Eles são arguidos, são acusados na sua consciência. Então o capítulo 8 de João já começa com uma mudança de paradigma. O capítulo 8 já começa com uma mudança de referencial, onde Cristo nos convida a sairmos da legalidade, a sairmos daquilo que é externo, do verniz da religião, que diz assim: certo, errado, faça, não faça, mata, não mata, e faz com que nós olhemos para dentro de nós, para a nossa consciência, que, diga-se de passagem, a nossa consciência é o maior e mais importante de todos os profetas. A sua consciência tem o poder de um profeta. Jesus Cristo muda o referencial, ele muda o paradigma, e logo depois ele se apresenta como a luz do mundo, dizendo: aquele que me segue não andará nas trevas, mas andará na luz, estará na luz. Vocês percebem como há já um crescimento. Cristo, ele muda o referencial, ele sai daquilo que é objetivo, daquilo que é externo, que é a lei de Moisés, e fala: não é uma questão de lei, não é uma questão de certo e de errado, de uma justiça externa, de normas, de mandamentos, mas é do coração. É aquele que reconhece pela iluminação de Cristo que é um pecador e precisa de misericórdia, e precisa de ajuda e de amparo. E Cristo se apresenta então como aquele que ilumina, aquele que é o testemunho de Deus, aquele que testemunha a respeito do Pai, que é enviado pelo Pai. E prosseguindo mais no texto um pouco mais, apenas de maneira resumida e panorâmica, Cristo diz que ele é o eu sou. E se vocês, judeus, e se vocês, fariseus, não acreditarem que eu sou, vocês estarão para sempre em vossos pecados, morrerão nos vossos pecados. Então é daí em diante que nós temos que entender que a verdade nos libertará. Se conhecereis a verdade nos libertará. Nós não podemos tomar esse texto de uma maneira isolada, porque eu vou dizer que qualquer coisa é a verdade. Cristo é a verdade. Mas que tipo de verdade é? Não é uma verdade que condena, não é uma verdade que maltrata, mas é uma verdade que nos liberta de nós mesmos, liberta daquele espírito de acusação, daquele espírito de opressão, daquele espírito de que eu não preciso de ajuda, de independência, aquele espírito orgulhoso, como eram orgulhosos aqueles fariseus com quem Cristo estava falando. Cristo fala nesse contexto todo aqui. Vamos ler o versículo 32 novamente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Vocês percebem o grau de ignorância daquelas pessoas? Eles não olham para a própria história deles, da opressão no Egito, da opressão na Babilônia, da opressão na Síria, da opressão debaixo do Império Greco-Macedônico, e eles estavam em um momento debaixo da opressão do quê? Do Império Romano. E Cristo está falando sobre libertação. Nós não somos escravos de ninguém, nós nunca fomos escravos.
Às vezes nós somos assim, queridos. Nós não conseguimos identificar que existem cadeias dentro de nós, que existem grilhões dentro de nós, mas Cristo é a base da nossa recuperação. Amém? Cristo é a base da nossa salvação. Cristo é a única solução que nós temos para as nossas vidas. Libertados por Cristo. E conhecereis a verdade. E essa verdade, que é a verdade que fala para aquela mulher: filha, pergunta, onde estão seus acusadores? Não ficou nenhum acusador. É essa a verdade, é essa a libertação. É a verdade, a libertação que ilumina. É a verdade e a libertação que nos faz que nós olhemos para a cruz do Calvário e enxerguemos na cruz do Calvário que para muitos é escândalo, que para outros é loucura, mas para nós é salvação, é refrigério, de fato e de verdade é cura, é alívio, é gozo, é esperança, é libertação, porque muitos olham para a história e conseguem enxergar um derrotado, um crucificado, um revolucionário que veio ao mundo e tentou fazer uma revolução na Judéia, mas fracassou, porque outros tiveram mais sucesso que esse tal de Cristo que morreu e não conseguiu nada. Mas nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o eu sou levantado e erguido no Calvário, e a nossa visão é uma visão de que nós somos libertos sim por Cristo Jesus. Amém? Libertos por Cristo significa que nós entendemos a nossa condição. Libertos por Cristo significa que nós entendemos que nós precisamos caminhar com Cristo todos os dias. E eu quero ler um texto com vocês ainda falando sobre libertos por Cristo. Está pertinho em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, até o versículo 30. Acharam, queridos? Que achou, diga amém. Libertos por Cristo. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Deixa eu ler esse texto para você. Daqui a pouco faço uma breve explanação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não levante a mão, não levante a mão, mas pense: há alguém aqui cansado? Há alguém aqui sobrecarregado? Não responda, apenas pense. Nesse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto, eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito especial. É um dos textos mais representativos na minha experiência cristã. E eu vou dizer por quê. É um dos textos mais representativos na minha experiência cristã. Eu cheguei ao ministério há 19 anos atrás. O ministério vai fazer 20 anos agora, em dezembro. E cheguei muito alegre e com vontade de compartilhar, de pregar. E o pastor Alexandre perguntou assim para mim: você prega ou você sabe pregar? Uma coisa mais ou menos nesse sentido assim. Qual foi a minha resposta? Aquele que quer pregar diz o quê? Sim, eu sei pregar, eu sei pregar. E esse texto é muito especial na minha experiência, porque foi um dos primeiros textos. Se não foi o primeiro, talvez tenha sido o segundo texto que eu ministrei. Os irmãos que são mais veteranos aqui no ministério talvez vão se lembrar dessa ocasião. Isso há 19 anos atrás. E eu pregando, eu disse o seguinte, que Cristo faz um convite para nós.
Aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, há um convite para que você vá até Cristo, porque não existe jugo em Cristo Jesus. Não há jugo algum. Mas o texto não diz isso. Tomai sobre vós o meu jugo. E esse texto é especial para mim, porque após a pregação acabou, eu tive uma das lições de humanidade e de generosidade maiores de toda a minha vida. O pastor Alexandre se aproxima, os irmãos já tinham ido para casa, eu quero falar com você sobre a mensagem, viu? Uma grande bênção a mensagem, aquele jeito dele tão afetuoso, e falou assim: eu quero compartilhar uma coisa com você, quero falar uma coisa para você. O texto diz diferente, há um jugo em Cristo Jesus, mas isso não foi dito com arrogância, foi dito de fato com generosidade, com simpatia, com empatia e com amor, fato que me motivou a nunca mais deixar o ministério da palavra. Eu queria compartilhar isso com vocês, essa experiência de 19 anos atrás, de um jovem que falou que sabia pregar, mas que não soube nem sequer ler o texto corretamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Há um jugo. Ser liberto por Cristo não significa que você vai fazer qualquer coisa. Há uma onda, e não é nova essa onda, de um evangelho da graça, em que essa graça, ela é perniciosa. Essa graça é uma graça com um antes. Nada de graça, nada de vida, nada de abundância, mas é algo que maltrata e machuca a nossa fé em Deus. Há um convite que é feito para nós, aquele que está cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu me incluo nessa categoria de estar cansado, sobrecarregado e ainda muito oprimido de muitas coisas, que eu preciso de libertação, mas eu preciso entender uma grande lição, e essa lição é diária. Eu preciso entender que ser liberto por Cristo não quer dizer que eu não tenho uma responsabilidade, não é uma coparticipação com a minha salvação, não é isso, mas é uma responsabilidade, é uma decisão em permanecer debaixo do senhorio, do governo e da direção de Cristo. Quem fala de libertação em outros tons, quem fala de libertação de uma outra maneira, que você pode fazer o que você quiser da sua vida e não prestar contas a Deus, está mentindo para você, está mentindo para a igreja. Eu não estou pregando algum tipo de religiosidade, de fundamentalismo, de usos e costumes, de uma governança humana, de um senhorio humano, de uma religiosidade que nos maltrata, que acaba conosco, não, mas estou dizendo que existe um governo, que existe uma autoridade, que existe uma direção, que existe um pastoreio. Jesus Cristo é o teu pastor, Jesus Cristo é o teu Senhor, Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, isso é indiscutível, isso é inegociável. E nós precisamos falar de libertação, e sermos libertos por Cristo, entendendo que ser liberto é uma decisão de ser escravo, é de estar acorrentado, é de estar amarrado com Cristo, é como aquele jumentinho que está amarrado à videira, para servir a Cristo. Nós somos escravos do Senhor. Pastor, mas isso me causa certo desconforto, isso me causa certa repulsa. Então, meu irmão, você precisa ser 2 vezes escravo de Cristo, mais escravo ainda, porque ser escravo de Cristo deve causar alegria. Ser escravo de Cristo deve causar satisfação, porque eu disse no início dessa mensagem que existem resultados, existem consequências. O Jailson vai parar de comer doce, como ele come a vida inteira, porque haverá resultados, haverá consequências.
E aquele que é escravo de Cristo, foi liberto por Cristo, tem resultados na sua vida. E o texto diz para nós alguns desses resultados. Nesse texto, especificamente falando, aquele que está debaixo do jugo de Cristo. Eu aprendi essa lição há 19 anos atrás, que existe um jugo. Sabe o que é o jugo, não sabe? Alguém não sabe o que é jugo aqui? Jugo é uma peça de madeira, é uma canga, em boa linguagem de brasileiro. É uma canga que é colocada no pescoço ou no cangote do boi, dos bois, isso. E aí os bois eles levam, eles impulsionam que um arado, uma carroça. Isso, aquela canga faz com que os bois andem juntos, pareados, debaixo da canga, debaixo do jugo, debaixo do governo daquele que conduz a carroça. Meu irmão, Jesus Cristo é o teu condutor. Amém? Eu não tenho, na verdade, eu não tenho nenhum problema em dizer, eu não tenho nenhuma reserva em dizer que nós podemos fechar os nossos olhos e podemos nos lançar sem medo algum debaixo da direção de Cristo. Sabe aquela criancinha? Eu tenho um menino de 4 anos, tenho 3 filhos, mas o meu caçula tem 4. E ele sobe no sofá e fala assim: pai, eu vou pular. Eu vou pular. O que eu digo para ele? Não, meu filho, peraí, você não pode pular agora. Eu digo: filho, pula. E ele pula e agarra no meu pescoço, porque ele acredita que haverá alguém para ampará-lo. Com Jesus Cristo não é diferente. Amém? Libertos por Cristo significa que eu tenho alguém para me amparar, que eu tenho alguém para me conduzir. Eu posso me entregar a Deus, eu posso me entregar a esse cuidado amoroso, a esse cuidado especial, particular de Cristo Jesus na minha vida. E quais são os resultados? De acordo com o texto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquela alma sobrecarregada, aquela alma cansada achará repouso, achará descanso. Então nós temos da parte de Cristo um jugo, nós estamos debaixo desse jugo, desse governo, desse senhorio, dessa direção. Mas o texto não acaba aí, ele fala que ser liberto é aprender. Amém? Diga amém. Ser liberto por Cristo é aprender. Aprender o que, pastor? Matemática, português, química, física, geografia, bons costumes à mesa, como sentar, como levantar, como comer. É aprender o que? Ser manso. É aprender a ser humilde de coração. É entrar na escola de Cristo. Aprender de acordo com o Espírito de Cristo. Cristo nos convida a sermos esses tais discípulos, que estão debaixo do seu governo e estão também sendo conduzidos por Ele, com um coração ensinável, um coração que decide ser melhor, um coração que decide viver diferente. Ontem eu fui um touro lá em casa, ontem eu fui um cavalo lá em casa, fui bravo, mas hoje você pode ser um cordeiro. Amém? Você pode fazer diferente, você pode ser melhor em Cristo, porque o convite é estar caminhando debaixo desse governo e aprender com Ele. Porque eu sou, diz o Senhor, manso e humilde de coração. Eu já compartilhei algumas vezes o sentido da palavra coração para vocês, e sempre que eu julgo que é interessante, eu gosto de falar novamente. Não há nenhum desperdício em repetir uma boa informação que nos ajuda a crescer.
Isso não é teologia hebraica, mas é uma aplicação hebraica. A palavra coração, ela é lev, ou levav em hebraico. É formada por duas consoantes, o lamed e o bet. O lamed na forma de um cajado, e o hebraico é uma língua iconográfica, então existem ícones, existem símbolos que formaram primordialmente e primitivamente essa língua. Então o lamed é um cajado e o bet é a casa. O coração é a casa debaixo do cajado. Ter um coração ensinável, ter um coração que decide por Cristo, ter um coração que se identifica com Cristo e sabe que foi liberto por Cristo, é ter uma casa, é ter uma vida, é ter uma alma, é ter um espírito, é ter uma vida inteira debaixo de um cajado do bom pastor, daquele que entregou a sua própria vida por cada uma das suas ovelhas. Então é um excelente investimento confiar em Deus, ser liberto por Cristo e decidir ser escravo do Senhor. Amém? Mas a mensagem não acabou ainda, apenas um terço da mensagem. Vamos até meia-noite, se Deus permitir. Libertos por Cristo. Cristo é a causa, é o fundamento, a fonte, a origem da nossa libertação. Mas, prosseguindo nesse pensamento de sermos escravos que são libertos, quanto mais escravo de Cristo, maior será o meu nível de... Vamos completar. Quanto mais escravo de Cristo, maior será o meu nível de Está muito ruim. Vamos fazer esse negócio direito para funcionar, que o povo está assistindo a gente. Quanto mais eu for escravo de Cristo, maior será meu nível de... Escutaram do outro lado, lá na Alemanha, escutaram vocês. Quanto mais escravo de Cristo, maior será o meu nível de libertação. Somos libertos por Cristo, mas também somos libertos em Cristo. Ele é a causa, mas Ele é o ambiente da nossa libertação. No tempo que você estudou biologia, algum tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, você saiu da escola, faz pouco tempo, já ouviu falar de ecossistema? Quem lembra do ecossistema aqui? Alguém, em breves palavras, pode me explicar o que é um ecossistema? Ninguém. Cri. Tem um ecossistema que tem animais, que tem a fauna, que tem a flora, não é isso? E aquele ecossistema, ele faz o quê? Ele proporciona a vida, ele permite a vida. Se um determinado, de repente, animalzinho ou uma planta que é endêmica, é própria daquela região e não pode sobreviver em uma outra região, outra temperatura, se é mais chuvoso, é mais seco, não importa. A gente não vai ter aula de biologia aqui, né? É só para entender. Aquele animalzinho, aquela plantinha é tirado daquele ecossistema e colocado em outro que não permite a planta ou animalzinho a vida. O que acontece com aquele bichinho? Não escutei. Morre. Cristo é o nosso ecossistema. Amém? Não podemos falar de libertação. Não podemos falar de cura. Não podemos falar de salvação se nós não entendermos que tudo isso é um processo que somente acontece em Cristo. Não acontece fora de Cristo. Pastor, mas eu deixei de beber. Parabéns para você. Bebida nunca foi o problema da libertação do homem. Nós, há um tempo atrás, essa semana mesmo, tivemos um comentário de um irmão, eu nem me recordo qual foi o irmão, que disse assim: eu tive uma experiência tal e tal negativa com a bebida. Isso acontece com algumas pessoas? Acontece. Por isso, eu, em sã consciência, no nosso grupo de debates, em sã consciência, eu jamais pregaria ou diria que alguém é livre para beber, mesmo sabendo que a Bíblia não condena. Tá, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que eu sou livre,
mas eu não vou fazer porque o outro teve um problema. Essa igreja não diz para você beber. Diz? Essa igreja não diz para você comer. Diz para você ir, não ir, usar, não usar ou deixar de ir. Essa igreja, ela diz, sabe o que para você? Você foi liberto por Cristo. Essa igreja diz, sabe o que para você? Você é liberto em Cristo. Pastor, inclua o seu mais em liberto por Cristo. Inclua a sua dúvida no liberto em Cristo, que Ele vai resolver o teu problema, meu irmão. Não jogue para cima do pastor a responsabilidade de beber, de comer, de vestir, de não vestir. Nem para as Escrituras, porque nem as Escrituras darão conta de vários problemas teológicos que a gente não consegue resolver. Somos libertos em Cristo, e isso deve nos convencer. Isso deve fazer com que nós movamos a nossa vida em uma outra direção. Cristo é o nosso ecossistema, Cristo é o nosso ambiente de vida, Cristo é o nosso ambiente de libertação. Se você quer continuar sendo livre, permaneça em Cristo. Nós já pregamos dezenas e dezenas de mensagens, e eu não vou pregar mais uma nessa noite, dizendo que nós estamos em Deus, que nós estamos em Cristo. Não vou pregar. Pastor, mas o que você quer dizer, permanecer em Cristo? Eu posso não permanecer em Cristo? Pode. Decisão. Pastor, eu vou perder minha salvação? Para de besteira, não estou falando disso. Não estou falando de sair de Deus. Isso é morte eterna. Eu estou falando de decisão do coração, decisão da alma, da vontade, da razão, do desejo, decisão de quem você é, de permanecer nele, permanecer em Cristo, e isso fará toda a diferença. Vamos ler um texto que fala sobre estar em Cristo? Colossenses, capítulo de número 2. Quem está vivo, diga amém. Amém. Também estou vivo. Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo de número 6 até o versículo 12. Acharam? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Há uma particularidade nesse texto, eu acho que vocês devem ter observado, devem ter notado. Algumas vezes uma palavrinha, ela se repete nesse texto. Conseguiu observar? Que é uma contração. Não é aula de português, mas vale a pena aqui essa observação. É uma preposição em com o pronome pessoal ele. Quando você contrai a preposição em com o pronome pessoal nele. Perceberam que no texto nós temos a repetição nele, 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 nele e nele. Libertos em Cristo é rico demais. É rico demais, é extraordinário, porque a nossa libertação é em Ele. Nós estamos mergulhados em Cristo. E o texto repete várias vezes, não tem como eu explicar cada uma das vezes desse nele, mas cita apenas algumas. No versículo 6, ora, como recebestes Cristo,
Jesus o Senhor. Quem recebeu a Cristo Jesus o Senhor aqui, levanta a mão para eu ver. Quem não levantou, eu sei que recebeu também. Não tem problema, você não levantou sua mão, mas o seu coração está erguido, dizendo: aqui, Senhor, eu recebi. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai em Ele, assim andai nele. Libertos em Cristo significa andar. Andar, sim. Ele não te convidou para ficar no marasmo, para ficar parado, mas é andar, é viver, é fazer, é acontecer em nome dele. É ter uma vida humana normal. Sim, pastor, normal. É, normal. Mas fazendo o quê? Andando nele, produzindo nele, casando nele, gerando filhos nele, construindo nele, vivendo nele, fazendo tudo andando nele. Nós temos o testemunho de muitos homens que andaram com Deus no Antigo Testamento. Muitos que andaram como Enoque e foi tomado por Deus. É simplesmente uma tipificação, é um símbolo daquele que foi liberto em Ele, ou em Cristo, ou por Deus, e foi tomado. Qual é a nossa esperança? Não é ser tomado, arrebatado, não é estar com Ele ou nele para todo o sempre. Nele nós devemos andar. Versículo 7, nele radicados. Sabe o que significa essa palavra radicado? É muito mais do que estar plantado, é estar enraizado. As suas raízes humanas, elas estão misturadas e plantadas e amalgamadas e fundidas, enraizadas com as raízes, ou com a raiz de Jessé, com o próprio Cristo. É uma única raiz em que aquela seiva divina, a seiva do Pai, ela passa por Cristo, ela passa nele e ela alcança você, porque você está radicado, enraizado nele, edificado nele. E há muitos neles e neles e neles, como diz o versículo 12 também, tendo sido sepultados juntamente com ele. Ser liberto em Cristo é entender que nós fomos sepultados em Cristo, fomos batizados, nós morremos em Cristo Jesus. Amém? Eu vou falar mais uma vez. Nós morremos em Cristo Jesus. Você quer a parte que é melhor da história? Nós ressuscitamos em Cristo Jesus. A nossa vida é uma vida que experimentou a morte em Cristo, em que o nosso velho homem, ele morreu, foi crucificado, foi sepultado, porque, ora, o que é o batismo? O movimento batismal é só de ida? Qual o símbolo batismal? É o símbolo de mergulho, você morre, fica lá. Tem outra parte do batismo, o que é? É a ressurreição. Ele emerge, ele sai das águas batismais, ressuscitado, posicionado, como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, em Cristo Jesus, porque nós estamos ressuscitados, assentados nele, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, porque a nossa posição é em Cristo. Amém? Não se trata, meu irmão ou minha irmã, quando eu falo que nós estamos sendo libertos em Cristo, não é sair do inferno para morar no céu, não é deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. Isso é muito mesquinho, isso é pequeno demais. Mas é você entender e decidir que você é um com Cristo, que você está misturado com Cristo, que você anda com Cristo, que você anda nele, é edificado nele e por ele, radicado nele,
sepultado nele, ressuscitado nele, encabeçado por ele, vivo e vitorioso por ele. Cristo é a base da nossa libertação. Cristo é o preenchimento, é o meio, a essência, é o ambiente, o ecossistema da nossa libertação. Então eu respiro Cristo, eu vivo uma libertação que é contínua, que é abundante. Todos os dias eu experimento essa libertação. E ainda que eu fracasse em um momento ou outro na minha experiência humana, porque eu vou fracassar em um momento ou outro, vou ou não vou fracassar, mas eu sei que eu estou radicado nele. E ainda que momentaneamente haja uma ruptura, que haja um estrangulamento da passagem daqueles nutrientes da raiz, para mim, isso é momentâneo, isso é temporário, porque novamente eu recobro o juízo, e como filho pródigo, eu caio na realidade e digo: eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso de uma recuperação e de uma libertação, porque eu estou plantado nele. Não é algo posicional, mas é espiritual, é eterno, é da alma, é do espírito, é do coração, que nos une, que nos mistura inteiramente e completamente nele. Libertos por Cristo, libertos em Cristo e libertos para Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo número 5. Glória a Deus, amém, é isso mesmo. Capítulo 5, eu quero ler com você o versículo 1 apenas. Nós passamos pelo libertos por Cristo, libertos em Cristo, e aí vem aquela pergunta: e para quê? Para Cristo. Nada pode existir fora dele. Esse é o propósito final e a razão da minha e da sua existência. Versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, o quê? Firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A palavra jugo aí de novo, ó. Jugo. Mas eu tenho que me submeter a um jugo. Qual é? O de Cristo. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Não esqueça dessa porção. Eu nunca mais esqueci. Cristo nos libertou com um propósito. Cristo nos libertou com uma finalidade. A libertação é finalística. Há um resultado, há um alvo a ser alcançado. Eu fui chamado por Cristo, eu estou em Cristo e eu sempre estarei, e a minha libertação é para Ele. Como Paulo também escreve aos Efésios: tudo é para o louvor da sua glória. Meu irmão, você nasceu para o louvor da glória de Deus, amém? A sua vida, a sua existência, o andar em Cristo, o servir a Cristo, o estar radicado em Cristo, ser edificado em Cristo, tudo é para o louvor da glória de Cristo Jesus. Nós fomos libertos para isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa carta fala de um grande problema que aqueles irmãos da Galácia tinham, que era um problema de voltar às antigas práticas do judaísmo, que não é o nosso problema, que não é a nossa questão do judaísmo, mas às vezes nós temos a nossa visão obscurecida, porque queremos que Cristo concorra com outras coisas na nossa vida. Não o judaísmo, não o kippá, o shofar, não as festas, não o shabá, nada disso, mas outras coisas que estão ali, lado a lado, e Cristo parece ser um ídolozinho. Sabe aquele ídolozinho menor? Sabe? Cristo não é ídolo, Cristo não é estátua, Cristo não é imagem, Cristo é Deus. Cristo é único, exclusivo, soberano. Nós precisamos enxergar o valor absoluto e supremo de Cristo e dessa realidade de Cristo em nós.
E no capítulo 3 de Gálatas, Paulo dá uma dura nos irmãos da Galácia. Uma dura neles. Espera aí, pessoal, como é que vocês estão voltando de novo para o judaísmo? Quem foi que enganou vocês? Quem foi que iludiu vocês? Vocês começaram com Cristo, pelo Espírito de Cristo, e querem acabar agora pelas obras da lei? Cristo foi exposto diante dos olhos de vocês, crucificado, o Redentor, e vocês começaram bem, agora querem acabar de uma outra maneira. O que é que nós aprendemos com essa dura do apóstolo Paulo com os irmãos da Galácia? É que Cristo é insuperável. A nossa liberdade em Cristo, para Cristo, é para que nós utilizemos essa liberdade para fazer algo melhor e diferente na sua vida de igreja, na sua vida cristã. Amém? Não façamos de Cristo a nossa religião, porque Cristo não é religião. Não façamos da igreja o nosso clube social, porque a igreja não é clube social. Não façamos da Bíblia o nosso patuá, a nossa mandinga. Não façamos dessas coisas um substituto para a fé do Evangelho, ou a fé no Evangelho em Cristo Jesus. Nós fomos libertos para servir. Nós fomos libertos para Cristo. Amém? Meu tempo está esgotando, mas eu quero ler os últimos 2 textos para completar essa mensagem. Mais um pouquinho à frente, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, quero ler do versículo 32 até o versículo 39, e depois já iremos para a 1 de Pedro, capítulo 1, que foi o texto que foi lido na abertura dessa reunião. Quem está triste, diga amém. Quem está alegre, diga amém. Graças a Deus, eu estou muito feliz com Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 32 até o 39. E apenas para contextualizar brevemente, os irmãos para quem essa carta é endereçada enfrentavam um problema semelhante dos irmãos da Galácia, ou seja, o problema do judaísmo, das práticas judaizantes. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, diante de tudo isso que aconteceu, não abandoneis, portanto. Diga para o irmão que está perto de você, não abandone, portanto. Não abandone, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Há quantos aqui que vão perseverar? Perseverantes? Amém? Por que perseverar? Para que perseverar? Vamos continuar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem uma promessa? Opa, tem uma promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você se inclui nesse texto? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que vão parar na metade do caminho, mas nós somos da fé, nós somos daqueles que avançam, daqueles que progridem, daqueles que não abandonam, daqueles que são perseverantes, daqueles que estão vivendo para uma promessa, para a conservação e não destruição, para a conservação da alma. Que esperança é essa? Eu quero que o apóstolo Pedro responda que esperança é essa, e encerrarei a minha reflexão com vocês. 1 de Pedro, capítulo 1,
do versículo 3 até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Libertos por Cristo, libertos em Cristo, libertos para Cristo. Eis a resposta do que é essa esperança. Versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para, tem um para na sua Bíblia, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para, tem outro para na sua Bíblia, no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para, tem mais um para na sua Bíblia, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Haverá um resultado. Há uma finalidade, há um propósito. O fim é o quê? A salvação integral e completa da nossa alma. Salvos por Cristo, salvos em Cristo, salvos para Cristo, libertos por Cristo, libertos em Cristo e libertos para Cristo. E permita, meu irmão, que essas sementes que foram plantadas no seu coração, mais uma vez, não são sementes novas, eu sei disso, mas que elas possam crescer um pouco mais, amém? Elas possam crescer e produzir, porque se somos escravos de Cristo, haverá resultados dessa escravidão, porque nós amamos o Senhor.